No episódio anterior, vimos a queda de Haman, o inimigo do povo judeu. Mas o decreto de morte que ele tinha escrito ainda continuava valendo. Agora, Esther e Mordecai vão buscar uma solução impossível aos olhos humanos. Episódio 9, um novo decreto da série bíblica Esther, a rainha da Pérsia. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Haman, o inimigo dos judeus. E Esther revelou ao rei que Mordecai era o seu parente. O rei então tirou o anel que havia tomado de Haman e o deu a Mordecai, colocando-o em uma posição de grande autoridade. Mas Esther sabia que havia ainda um problema enorme. Ela caiu aos pés do rei, chorando e suplicando, pedindo que anulasse o plano maligno de Haman contra os judeus. Assuero estendeu o cetro de ouro para Esther e ela se levantou para falar. Esther disse: se for do agrado do rei, e se eu achar favor diante dele, que se escreva para revogar as cartas de Haman, nas quais ele ordenou que os judeus fossem destruídos em todas as províncias do rei. Mas havia uma questão: as leis assinadas em nome do rei e seladas com o anel real não podiam ser simplesmente anuladas. O rei então disse a Esther e a Mordecai: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai isso com o anel real, porque o decreto escrito em nome do rei e selado com o anel não pode ser revogado. Se o decreto antigo não podia ser cancelado, um novo decreto deveria ser escrito. Naquele mesmo dia, os escribas foram chamados. Mordecai escreveu em nome do rei, dando aos judeus em cada cidade o direito de se reunir e se defender, de destruir qualquer exército que os atacasse no mesmo dia que aquele decreto anterior havia sido marcado. O novo decreto foi selado com o anel do rei e enviado rapidamente a todas as províncias do reino. Quando as cartas chegaram, onde antes havia apenas medo e desespero, começou a nascer a esperança. Os judeus passaram a ter não só o direito de existir, mas também de se defender e prevalecer. Em Suzã e em todas as províncias, muitos começaram a ver claramente a mão de Deus naquele livramento. Para os judeus, aquele tempo se tornou de luz, alegria, júbilo e honra. Onde antes havia vergonha e ameaça, agora havia dignidade. Muita gente, ao ver o que estava acontecendo, passou a respeitar ainda mais o povo judeu e temer o Deus que os guardava. Ninguém podia apagar o primeiro decreto, mas um novo decreto foi escrito, mudando completamente o resultado. Isso nos lembra que espiritualmente a humanidade estava debaixo de um decreto de morte por causa do pecado. E em Yeshua, Deus não fingiu que a lei não existia, mas estabeleceu um novo caminho, um decreto de vida para todo aquele que crê. O dia marcado para a destruição ainda estava chegando, mas agora o povo de Deus sabia que não enfrentaria aquele dia sozinho. Da luta que estava por vir, nasceria uma festa de livramento chamada Purim. No próximo episódio, do choro à festa, o nascimento da festa de Purim. Não deixe de se inscrever no canal YouTube, @PauloDeTarsoAP, e venha fechar essa jornada conosco.